A arte de realizar desejos. Saiba como funciona. Neville Goddard, do livro O Sentimento é o Segredo. Interpretação e locução de Cláudio Reis. Capítulo 1. A lei e seu funcionamento. O mundo e tudo que existe nele é a consciência condicionada e objetificada do ser humano. A consciência é a causa e também a substância de todo o mundo. Se quisermos definitivamente descobrir os segredos da criação, então devemos nos focar na consciência, no que ela é e como ela age. O conhecimento da lei da consciência, seu funcionamento e os métodos práticos desta lei nos permitirá conseguir tudo o que desejarmos criar em nossas vidas. Armados com o conhecimento prático desta lei e de como ela funciona, nós poderemos criar e manter um mundo ideal. A consciência é a única e pura realidade, não apenas de modo figurativo, mas sim como é realmente de fato. Para entendermos mais claramente, a realidade pode ser comparada a um fluxo que é dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente. Para fazermos funcionar a lei da consciência com inteligência, precisamos entender antes as relações entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo. O subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito. O subconsciente é o reino da causa. Estes dois aspectos são as divisões masculinas e femininas da consciência. O consciente é masculino. O subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e imprime essas ideias no subconsciente. O subconsciente recebe as ideias e lhes dá forma e expressão. Por esta lei, primeiramente conceber uma ideia e, em seguida, imprimir a ideia concebida no subconsciente. Todas as coisas evoluem a partir e para fora da consciência, e não há nada que seja feito que não siga essa sequência. O consciente imprime no subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo que nele é impresso. O subconsciente não gera ideias, mas sim aceita as ideias que a mente consciente vê e sente como verdadeiras, e de uma forma que apenas o subconsciente conhece, objetifica as ideias aceitas. Portanto, através do seu poder de imaginar e sentir, e a sua liberdade em escolher a ideia que irá alimentar, o ser humano tem controle sobre a sua criação. O controle do subconsciente é obtido por meio do controle de nossas ideias e de nossos sentimentos. O mecanismo da criação está oculto nas profundezas do subconsciente, que é o aspecto feminino, ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. O subconsciente contempla um sentimento como um fato existente dentro de si, e assim passa a dar expressão a este sentimento. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo inicia seu curso com um sentimento e termina com uma vontade de agir. Ideias são impressas no subconsciente por meio dos sentimentos. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que seja sentida, mas depois que ela é sentida, seja boa, ruim ou indiferente, deve ser expressa. O sentimento é o primeiro e único meio que as ideias são transmitidas para o subconsciente. Portanto, o ser humano que não controla os seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. Controlar os sentimentos não quer dizer suprimir ou eliminar os sentimentos, mas sim o disciplinamento para imaginar, abrigar e alimentar apenas sentimentos que contribuam para o nosso bem-estar e felicidade.
O controle dos sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejável. Nem pense com simpatia quanto ao mal, de maneira alguma. Não foque na imperfeição, nem de si, nem na dos outros. Fazer isso é impressionar o subconsciente com essas limitações. O que você não quer que seja feito a você, não pense que será feito a você e nem também a outras pessoas. Em suma, nunca se permita sentir, nem alimentar pensamentos nocivos em si, nem mesmo a respeito de si, nem a outras pessoas, e nem também que outras pessoas estão a tê-lo em relação a você ou a terceiros. Esta é toda a lei de uma vida plena e feliz. Todo o resto é falácia, ou seja, conversa fiada. Todo e qualquer sentimento gera uma impressão no subconsciente e, por conseguinte, será expresso, a menos que ele seja compensado por um forte sentimento de natureza oposta. Dentre dois sentimentos, aquele que dominar é que será expresso. Por exemplo, eu sou saudável é um sentimento mais forte de que eu vou ser saudável. Sentir que eu vou é confessar que eu não sou. Eu sou é bem mais forte de que eu não sou. O que você sente que é sempre dominará sobre o que você sente que gostaria de ser. Portanto, para que o desejo possa se realizar, ele deve ser sentido como um estado de já realizado, que é bem mais forte do que o sentimento de que ainda será realizado. Em outras palavras, para a realização do desejo, ele deve sentir-se como um estado que é, mais do que um estado de que não é. A sensação precede a manifestação, e esse é o alicerce que conclui tudo que se manifesta. Tenha cuidado com os seus estados de humor e sentimentos, porque há uma conexão inquebrável e ininterrupta deles com o seu mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional. Ele revela as marcas inconfundíveis de suas emoções dominantes. Os distúrbios emocionais, especialmente as emoções reprimidas, são a causa de todas as doenças. Sentir intensamente sobre algo errado, sem verbalizar ou expressar esse sentimento, dá início ao aparecimento de doenças no corpo e também no ambiente. Não guarde nem alimente sentimentos de remorso ou de fracasso por frustração ou desconexão com seus objetivos, pois tudo isso resultará em doenças. Pense, sentindo-se unicamente no estado em que você deseja realizar. Sentir a realidade do estado procurado, viver e agir com base nessa convicção, é a maneira que possibilita o aparecimento de todos os milagres. Todas as mudanças de expressão são trazidas à tona através de uma mudança de sentimento. Uma mudança no sentimento é uma mudança no destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, então, é um controle reflexo quanto à operação e funcionamento do subconsciente, ou seja, o controle dos seus pensamentos, ideias e sentimentos. O acaso ou a sorte não são responsáveis pelas coisas que irão acontecer a você. Nem a predestinação é a autora de sua fortuna ou do seu azar. As impressões do seu subconsciente é que determinam as condições do seu mundo. O subconsciente não é seletivo, é impessoal e não faz acepção de pessoas. Atos 10:34, Romanos 2:11. O subconsciente não está preocupado com a veracidade ou a falsidade do seu sentimento. Ele sempre aceita como verdade tudo aquilo que você sente como verdadeiro. O sentimento é o consentimento do subconsciente para com o que é declarado como verdade.
Por esta qualidade do subconsciente, nada é impossível para o ser humano. O que quer que seja que a mente humana possa conceber e sentir como verdadeiro, o subconsciente pode e deve objetificar. Seus sentimentos criam o padrão a partir do qual o seu mundo é criado, e uma mudança de sentimento é uma mudança no padrão. O subconsciente nunca falha em expressar tudo que nele é impresso. No momento em que recebe uma impressão, começa a desenvolver formas e caminhos para sua expressão. O subconsciente aceita o sentimento que nele é impresso, o seu sentimento, como um fato existente dentro de si mesmo, e imediatamente começa a produzir no mundo exterior o objetivo, tudo aquilo que corresponda e se assemelhe exatamente a esse sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças aceitas pelo ser humano. Ele as manifesta até os seus últimos detalhes, sejam elas benéficas ou não. Para imprimir o subconsciente com o estado desejável, você deve assumir a sensação e o sentimento de que o que se deseja já fosse seu, ou que também já houvesse sido realizado. Ao definir seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. A maneira de como ele irá se expressar ou as dificuldades envolvidas não devem ser consideradas por você. Qualquer pensamento que gere um sentimento em qualquer estado impressionará o subconsciente. Portanto, tudo que seja pensado com sentimento em qualquer estado é impresso no subconsciente. Sendo assim, se você se focar sobre dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, por sua natureza não seletiva, aceitará e imprimirá os sentimentos de dificuldades e obstáculos como seu pedido e passará a produzi-los e manifestá-los em seu mundo exterior. O subconsciente é a matriz e ventre da criação. Ele recebe as ideias em si através dos sentimentos do ser humano. Ele nunca muda nem altera a ideia recebida, mas sempre lhe dá forma. Portanto, o subconsciente retrata e manifesta a ideia em imagem e semelhança do sentimento que recebeu. Sentir um estado como sem esperança ou impossível fará imprimir no subconsciente a ideia do fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao ser humano, não se deve deduzir que a relação é a de um servo com seu mestre, como era concebida antigamente. Os antigos profetas chamavam-no de escravo e servo do homem. São Paulo, nas Sagradas Escrituras, personifica o subconsciente como uma mulher. Disse: a mulher deve estar sujeita ao homem em tudo. O subconsciente, de fato, serve ao ser humano e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem uma distinta aversão pela compulsão e responde melhor à persuasão do que às ordens e comandos. Consequentemente, assemelha-se mais à amada esposa do que a um servo. O marido é o cabeça da mulher. Efésios 5:23. Pode não ser verdade no que diz respeito para homens e mulheres em seus relacionamentos atuais, mas é verdade quando se trata do consciente e subconsciente, ou aos aspectos masculinos e femininos da consciência. O mistério ao que Paulo estava se referindo quando ele escreveu: este é um grande mistério. Aquele que ama sua esposa ama a si mesmo, e os dois serão uma só carne. Esse mistério ao que Paulo se referia é simplesmente o mistério da consciência. A consciência é realmente una e indivisível, mas pela ótica da criação parece dividida em duas partes. O consciente, objetivo, ou aspecto masculino, é verdadeiramente a cabeça e domina o subconsciente, subjetivo, ou aspecto feminino. No entanto, esta liderança não é a do tirano, mas a do amante. Então, assumindo o sentimento de que já seria seu, com você na posse do seu objetivo,
o subconsciente se motiva e se move a construir exatamente aquilo que você assumiu. Seus desejos não são subconscientemente aceitos até que você assuma o sentimento da sua realidade, porque somente através do sentimento que uma ideia é aceita subconscientemente, e só através dessa aceitação subconsciente é que ela poderá ser expressa. É mais fácil atribuir seu sentimento aos eventos do mundo do que admitir que as condições do mundo refletem o seu sentimento. Em outras palavras, é mais fácil atribuir que o que lhe causa sentimentos são os eventos e as condições do mundo exterior, do que admitir que estas condições do mundo exterior só aconteceram e ainda acontecem, apenas por refletir primeiro o que você sentiu ou ainda sente internamente. No entanto, isso é uma verdade eterna. O exterior espelha o interior. Um homem não pode receber nada a menos que lhe seja dado do céu. João 3:27. O reino dos céus está dentro de você. Lucas 17:21. Nada vem de fora. Todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível para você ver outra coisa, senão o conteúdo da sua própria consciência. Seu mundo, em todos os seus detalhes, é a sua consciência objetificada. Os estados objetivos são testemunhas das impressões do subconsciente. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdade tudo aquilo que você sente como verdadeiro. E concluindo que a criação é o resultado das impressões do subconsciente, você, através dos seus sentimentos, determina a criação. Você já é o que você quer ser. Sua recusa em acreditar nisso é a única razão pela qual você não vê essa situação. Buscar no exterior por aquilo que você não sente que você é o mesmo que procurar em vão, porque nunca encontramos o que queremos, encontramos apenas o que somos. Em suma, você expressa e possui apenas o que está consciente de ser ou possuir. Para aquele que já possui, mais será dado. Mateus 3:12. Você deve negar a evidência dos sentidos e se apropriar do sentimento do desejo já realizado. Este é o caminho para a realização do seu desejo. O domínio e o autocontrole dos pensamentos e sentimentos é a maior realização. No entanto, até que o perfeito autocontrole seja alcançado, de maneira que, apesar das aparências, você sinta tudo aquilo que deseja sentir, use o sono e a oração para ajudá-lo na realização dos seus estados desejados. Essas são as duas portas que darão acesso ao seu subconsciente. Interpretação e locução de Cláudio Reis. Imaginação quântica.